Bem-vindo! Aqui na minha frente está um OnePlus 15R e hoje vou mostrar algumas dicas e truques que você pode fazer neste aparelho. Então vamos começar acessando as configurações e iniciando com algo como a tela inicial, tela de bloqueio e estilo. Aqui dentro temos algumas opções pré-definidas para escolher o visual e a sensação do aparelho. Então vou escolher uma que eu pessoalmente gosto muito. Ela está disponível para você em todo o OnePlus e é esta aqui. Você pode tocar em aplicar para configurá-la automaticamente ou também pode tocar na própria imagem, o que permitirá que você a edite. Como você pode ver, há um pouco de animação ao fundo e também dá para notar esse efeito interessante onde a montanha corta o horário. Agora, se você começar a dar zoom, você pode ver que é possível aumentar isso agora. Às vezes fica meio bugado porque não era para fazer isso, já que agora o horário inteiro está coberto, então era para o horário aparecer por cima, mas não está. Eu posso desativar esse recurso clicando bem aqui, assim ele é movido para cima. Ou você pode simplesmente tentar ajustar o tamanho da montanha ou o que quer que seja para acomodar isso. Este é um daqueles papéis de parede que vêm instalados no dispositivo, mas você não está limitado a ele. Você pode capturar sua própria imagem de fundo e obter o mesmo efeito que este aqui, ou com qualquer tipo de imagem. Então, eu poderia perfeitamente escolher algo como, vamos ver agora, a câmera já está posicionada bem aqui, pegar minha garrafa de Coca-Cola e simplesmente tirar uma foto que ficaria bem ruim. Pronto. Olha, eu sei que vai ser uma foto bem horrível, mas... Ei, eu acredito que deve servir para o que precisamos agora. Então aqui estão as fotos para você ver. Ok, você entendeu bem? E agora, o que podemos fazer é clicar nestes 3 pontos bem aqui no canto, definindo finalmente esta tela preta como o nosso novo papel de parede do sistema. Não está me permitindo fazer isso. Certo, então acho que preciso instalar a profundidade aqui para adicioná-la. Mas como não tenho conexão com a internet, no momento não consigo. Mas normalmente isso deveria ser possível para você fazer como está aqui. Então, de qualquer forma, daqui você pode obviamente selecionar Aplicar. Agora, quando você faz isso, também vai perguntar se você quer aplicar alguma dessas alterações também para o Always On Display. Isso fica totalmente a seu critério. O Always On Display aqui não é tão bom assim. E eu vou te mostrar em um segundo. Então, quando rolamos para baixo agora, temos opções para uma dessas coisas, editar o Always On Display. Então aqui você pode ver que temos a opção de ativar, assim como algumas opções bem aqui. Assim você pode escolher como o Always On Display será exibido. Agora está quase invisível, mas aqui na verdade temos um papel de parede, o mesmo que temos agora na nossa tela de bloqueio. E na tela inicial, esta aqui está apenas com um fundo preto totalmente agora. Para o consumo de energia, os fundos pretos serão melhores para você, pois a sua bateria vai durar um pouco mais. Como há menos conteúdo para ser exibido na tela, o consumo de energia também é menor. Então vou ficar com esta agora. Nas configurações de exibição, temos a opção de, não, deixa para lá, eu estava errado. Na verdade, temos opções para a tela sempre ativa, para que fique sempre ligada. Então temos a opção de programação para o dia todo e economia de energia. Espere, A tela sempre ativa não será exibida se o telefone estiver parado por algum tempo. Então, o que significa economia de energia, neste caso, é simplesmente que o modo tenta conservar energia, evitando que o aparelho fique ligado o tempo todo. Então, esta é, creio eu, a opção de 10 segundos. Provavelmente teria sido melhor chamá-la assim. Então, após 10 segundos, ele desliga a tela sempre ativa e você pode tocar na tela para ativá-la novamente. Agora, obviamente, você tem outras opções como o sempre ativo, que a mantém ligada o tempo todo. Para a vida útil da sua bateria, essa não será a melhor opção. Portanto, se você quiser que ela fique visível na maior parte do tempo, eu recomendo fortemente escolher a opção de agendamento e configurar para funcionar nos horários em que você deseja que ela esteja ativada. Por exemplo, talvez quando você estiver no trabalho, esse seja o seu objetivo. E aqui embaixo temos outras personalizações, então você pode dar uma olhada nelas agora.
Além disso, se formos para a tela inicial, tela clara e estilo, você tem outras opções para mudar coisas como o estilo dos seus ícones. E aqui temos vários que já vêm incluídos no dispositivo, e você pode baixar mais. E eles devem, acredito eu, aparecer bem aqui. E para algumas dessas opções, dependendo de qual você selecionar, essas opções aqui vão mudar. Então, como exemplo, bem aqui, eu sei que para o clássico temos o ícone Art Plus. Se mudarmos, ele desaparece e muda para cores estáticas que você pode escolher. Agora também temos fontes, cores de destaque. Então, as cores de destaque são essas aqui. E também algumas como os botões de alternância aqui dentro. E eu não sei se isso afeta as notificações. Então, você pode mudar isso aqui. Você pode configurá-las para que o destaque seja aplicado com base no papel de parede ou simplesmente escolher cores estáticas, como preferir. E aqui também temos o corte, algumas outras opções, como animação de impressão digital, iluminação de borda e desfoque de texto. Agora quero destacar uma coisa sobre a animação de impressão digital para as pessoas provavelmente mais, digamos, brincalhonas. Para quem quer se livrar daquele clarão forte que aparece quando você está escaneando o dedo e às vezes quando você erra, leva um verdadeiro flashbang. À noite, mesmo que você selecione nenhum, ainda assim aparece aquele clarão. O motivo disso é que esse clarão serve para iluminar sua impressão digital para que o telefone consiga realmente detectá-la. Caso contrário, é como tentar ver sua impressão digital com as luzes apagadas, você não enxerga nada, então o telefone também não consegue ver. Então isso basicamente é feito para iluminar a área para que o telefone consiga enxergar e mesmo que não haja animação, ainda precisa fazer isso. Agora, se você também está se perguntando por que os aparelhos da Samsung não fazem isso, como eu posso desbloquear meu telefone, vou só mostrar. Aqui está a impressão digital, então dá para ver. Não está iluminando, só está me dizendo que falhei ao tentar desbloquear. O motivo disso é que a Samsung usa ultrassom, então eles usam som em vez de luz e câmeras. Enfim, vamos sair daqui e passar para a tela e o brilho. Aqui, começando, temos o modo claro e o modo escuro. Você pode escolher qualquer um deles, o que preferir. Mas se quiser ter o que pode ser considerado o melhor dos dois mundos, ou seja, modo claro e escuro quase ao mesmo tempo, você pode selecionar um agendamento. Isso faria com que o dispositivo alternasse do pôr do sol ao nascer do sol, do modo claro para o escuro ou em um horário personalizado que você pode escolher, obviamente você mesmo. Dessa forma, durante o dia você pode usar o modo claro e à noite pode evitar ser ofuscado pelo próprio celular, o que é sempre bom. Além disso, logo abaixo temos as configurações do modo escuro. Temos 3 opções diferentes, então deixe-me primeiro ativar o modo escuro. É mais ou menos isso que eu preciso para isso. E essas opções terão diferentes níveis de consumo de energia, vamos chamar assim. E também veja só, principalmente o que vai mudar é o quão escuro é o preto. E também o tipo de borda que temos ao redor de cada um desses segmentos. Então, se você olhar para este segmento aqui, ele está quase invisível agora, mas há uma área mais acinzentada. Não é totalmente preto, como é bem aqui embaixo. Tem um pouco mais de tonalidade e posso mostrar isso fazendo o seguinte. Agora você consegue ver claramente. Deixe-me limpar o telefone. Você pode ver claramente. Há um segmento aqui que é quase cinza, enquanto este aqui é preto, e aqui há outro segmento bem aqui. Agora, dependendo da sua escolha, se eu selecionar médio, esta área cinza aqui ficará ainda mais cinza, mais visível. E, na verdade, na área escura aqui ao redor agora está um pouco iluminada. Agora, com o brilho reduzido, isso fica quase imperceptível. Com a exposição que estou usando na câmera agora, consigo ver isso com clareza suficiente na câmera, exatamente como você está vendo neste vídeo. Mas pessoalmente é um pouco menos perceptível. O que se nota, no entanto, é a transição do médio para um suave. Esta aqui é definitivamente mais visível, em comparação com a média, no que diz respeito a quão cinza está o fundo aqui. Então, a opção média parece mais como se fosse apenas o preto sendo iluminado. A opção aprimorada tem esse visual totalmente preto, então escolha a que você preferir. Mas saiba também que essas opções vão consumir diferentes quantidades de bateria. Então, por exemplo, a opção aprimorada vai proporcionar a melhor duração de bateria, já que tudo que está aqui totalmente preto, esses pixels na tela não estão ligados agora, então
o aparelho está economizando energia por não precisar basicamente alimentar a tela aqui. E, obviamente, menos energia para a tela, menos energia necessária para usar o aparelho, melhor duração de bateria. E dependendo do quanto você aumenta o brilho e diminui a escuridão, obviamente isso significa maior consumo de bateria. Então, ajuste suas expectativas. Essas opções aqui só vão te afetar quando você estiver no modo escuro. Então, por exemplo, se eu for para a tela inicial, ela está clara, quase todos os pixels aqui estão ligados, então obviamente isso meio que anula esse tipo de funcionalidade. Mas o brilho da tela também impacta a própria duração da bateria. Então você pode diminuir o brilho do máximo para um valor mais baixo e também vai conseguir uma duração de bateria maior. Bom, de qualquer forma, vamos voltar aqui e continuar. Para o esquema de cores, isso nos permite escolher a saturação da nossa tela. Agora temos o modo natural como padrão e temos o vívido, que realça principalmente as cores. Pelo que posso ver, as cores vermelhas ficam mais intensas para dar um pouco mais de vivacidade e destaque à imagem. Abaixo disso também temos a temperatura de cor, que se refere ao tom geral da tela por padrão. Ele tenta imitar o máximo possível a cor branca, mas, por exemplo, o modo quente puxa mais para o laranja ou um amarelo meio alaranjado. Então esse aqui vai ser assim. São tons mais quentes, enquanto o chamado azul... Isso não é tão visível no vídeo, mas se eu ajustar manualmente, dá para ver claramente que o telefone está alternando entre as cores. Por todas as cores aqui, quando eu deslizo, mas vou deixar no padrão mesmo, aqui você só precisa selecionar o que você pessoalmente prefere mais. Eu, na verdade, gosto mais do Natural ou do Pro, pois são cores um pouco mais suaves. Em relação à temperatura da cor, você tem aqui a opção de tons adaptativos, o que significa que não precisa escolher a temperatura manualmente. Você pode simplesmente ativar essa opção. E agora o seu telefone vai tentar ajustar a temperatura da tela, o tom dela, de acordo com a iluminação em que você está no momento. E ao ativar essa opção, você na verdade desativa a possibilidade de alterar isso manualmente. Então é algo para se observar. Agora, seguindo em frente, logo abaixo temos a resolução da tela e a taxa de atualização aqui. A resolução está definida como automática, o que é muito bom. Mas, para ser completamente honesto, eu mal consigo perceber a diferença na resolução, especialmente quando é algo como uma diferença de 200 pixels de um lado para o outro aqui. Então, eu provavelmente deixaria no alto. Isso vai proporcionar uma melhor duração de bateria, já que exige que o processador renderize uma imagem em resolução mais baixa. E eu realmente não consigo notar a diferença. Então é isso que eu escolheria. Mas, no fim das contas, a decisão é sua. Você pagou pelo display completo, então pode muito bem usar o display ou a resolução completa agora. Abaixo disso, agora temos a taxa de atualização. Essa é uma opção em que eu realmente noto diferença e agora está configurada para a seleção automática, que é a melhor opção. Agora. Talvez também para deixar isso claro. Todas essas opções, ou melhor, as 3 opções, têm sua utilidade, mas principalmente você provavelmente vai querer considerar apenas 2 delas, apenas seleção automática e padrão. O motivo para isso é que, por exemplo, a opção alta chega até 165 quadros por segundo. É um pouco exagerado, mas está lá. Você pagou pela taxa de atualização completa, então pode muito bem usar a taxa de atualização máxima para ter aquela bateria boa e movimentos suaves. Agora estou tentando ver se há algum tipo de diferença entre isso. Acho que talvez haja, na verdade. Não consigo perceber de verdade. Sinceramente, tentar notar algo como a diferença entre rodar a 120 ou 165 é muito difícil. E eu realmente não consigo dizer em qual resolução está rodando entre essas duas. A ideia é que isso pode estar rodando até 120 em vez de 160, como este aqui faz. Mas no fim das contas, essas duas opções são quase idênticas. Mesmo que estejam rodando a 120 ou 165, é uma diferença minúscula em termos de percepção. Eu não consigo notar a diferença. Isso pode soar um pouco arrogante, mas se eu não consigo perceber a diferença, a maioria das pessoas provavelmente também não vai conseguir. Eu estou acostumado, por exemplo, a jogar em um monitor de alta taxa de atualização. Então eu realmente vejo uma diferença entre 120 e 60. Isso é como a diferença entre dia e noite. E eu sou bem bom em identificar taxas de atualização, com números relativamente precisos, e eu realmente não consigo perceber se há alguma diferença aqui.
Então, se isso está travado em 120, eu não posso afirmar que há mais quadros por segundo, pelo menos de forma perceptível para mim. Talvez ambos poderiam estar rodando a 165 por isso. Mas, de qualquer forma, esses dois são exatamente iguais nesse caso, e realmente não importa qual você escolha. O que importa, porém, é o consumo de energia. Então, se você não consegue ver diferença entre... Se você... Levando em consideração qualquer uma dessas opções, e você consegue perceber uma diferença entre o modo padrão e esses dois. Agora, o modo padrão é horrível para mim. Então, se você não consegue perceber diferença entre o modo padrão e um desses, eu recomendo ficar com o padrão. Isso vai te dar uma vida útil de bateria melhor agora, seja com a seleção automática ou com o modo alto. Você tem esse movimento suave e agradável ao rolar para cima e para baixo, tudo parece simplesmente muito suave, super fluido e claro no movimento. E seu dispositivo vai parecer muito mais bonito ao navegar pelos menus, como aqui. Tudo isso é bem suave do começo ao fim, e esse é o único tipo de vantagem disso. Então, se você não consegue ver diferença entre essas opções, fique com os 60 para uma vida útil de bateria melhor, praticamente sem nenhum custo perceptível para você. Seguindo em frente, vamos evitar clicar nas opções por engano. Agora vamos para notificações e configurações rápidas. Aqui dentro temos a barra de status bem no topo. Agora ela foi um pouco suavizada, o que pessoalmente eu não gosto muito. Então está um pouco menos flexível para a personalização, mas ainda permite que você remova algumas opções. Agora, de forma incrivelmente idiota, uma opção que eu simplesmente odeio que esteja escondida das pessoas é o NFC. Essa porcaria vem ativada por padrão em todo o dispositivo. E essa é uma daquelas funções que, por exemplo, você usa para pagamento por aproximação. Seria muito bom saber que isso está ativado, então qualquer pessoa que passar algo sobre o seu telefone enquanto você está, sei lá, usando, basicamente pode acionar um pagamento se isso estiver configurado. Mas essa porcaria fica escondida de você. Então eu detesto especificamente essa coisa. De todas as opções que eles poderiam ter removido, eles tiraram justamente a mais importante. Você gosta de ser enganado? Enfim, uma opção que eu pessoalmente gosto de desativar é o Bluetooth, já que ele está sempre ligado em outros dispositivos. Talvez com algum tipo de... configurações adicionais você pode desativar ainda mais coisas, como por exemplo o seu sinal de recepção. O quanto você sabe, como, o que são. A conexão com a torre de celular, quantas barras você tem, Wi-Fi e assim por diante. Aqui, infelizmente, como eu disse, foi atenuado como antes. Você tinha opções, como desativar a quantidade de barras de sinal, além do Wi-Fi. Então, isso dava a você aquele visual bonito e limpo, né? Pelo menos não mais até a parte de cima. Também temos opções para a nossa bateria. Então, podemos alterar o estilo da bateria para algo como horizontal e poderemos obter a porcentagem da bateria dentro dela, com a horizontal. O que é bem legal, nos dá um visual limpo e agradável, e é o que eu pessoalmente prefiro. Mas você pode escolher o que quiser, já que temos alguns estilos. Porém, lembre-se que a porcentagem dentro da bateria só está disponível no modo horizontal. O modo vertical não tem essa opção. E o ícone de notificações permite que você remova todas as notificações ou as resuma em um único número, que vai te mostrar quantas notificações no total você tem. Gosto do número porque me dá um visual limpo novamente. Outra coisa sobre a qual eu quero falar é sobre este bar aqui. É quase imperceptível, mas existe. Por padrão, deve estar ativado. E você pode deslizar o dedo para cima e verá a barra lateral inteligente. Se você não o vê, talvez esteja desativado para você. Você pode pesquisar por barra lateral inteligente e começar a usar. Então, nas configurações, você selecionaria barra lateral inteligente. Pronto. É uma questão de acessibilidade e conveniência. E você poderá habilitá-lo aqui mesmo. Agora temos algumas opções, como por exemplo, quantas colunas teremos aqui. Você pode escolher um ou dois. Por padrão, parece ser dois. Eles têm duas fileiras. Além disso, e também temos a nossa prática barra de ferramentas flutuante, que é estou meio confuso. O que isso muda? Sinceramente, não sei dizer. Não é como ocultação automática, certo?
Ah, não, é sim, então você pode realmente deixá-la fora da altura. Por algum motivo, ela fica visível por um pouco mais de tempo para que você possa ver. Ela pode ser ocultada e você pode deslizar para cima nela. Pronto, se você deslizar para cima corretamente, obviamente ela vai aparecer agora. Uma coisa que eu pessoalmente gosto de fazer com uma barra oculta como essa é configurá-la segurando ela. Deveria ser possível movê-la. Vamos lá. Tamanho. Ah, agora sim. Então você pode editar aqui mesmo, pode aumentar o tamanho e pode movê-la pessoalmente. É isso que eu gosto de fazer, no mesmo local onde ficam os botões de volume. Então agora eu não a vejo na tela, mas sempre sei que é só deslizar para cima onde ficam os botões de volume para puxá-la. E eu gosto de ajustar ela ao tamanho disso. E falando nisso, se a puxarmos, podemos editá-la para adicionar aplicativos adicionais aqui. Essa lista pode, na verdade, ser rolável se você adicionar muito mais aplicativos do que cabem, e também não precisamos adicionar todos eles. Podemos ver os que não foram adicionados e simplesmente puxá-los daqui de todos os aplicativos, de forma semelhante ao funcionamento da sua bandeja UH. E além disso, se você abrir qualquer aplicativo daqui, ele automaticamente é aberto nesse modo pop-up que você pode redimensionar, como pode ver. Clique nos 3 pontos para dividir a tela ou minimizá-lo numa bolha flutuante. Pode colocá-lo em tela cheia ou simplesmente fechá-lo. Acredito que você também pode fazer a tela dividida apenas segurando. Ah não, esquece. Ah não, pode sim, aí está. Então você solta e pode ver que vai automaticamente. Acabou de subir e agora posso abrir, vamos abrir arquivos e voilá. Agora ambos estão abertos e eu posso alternar entre eles. Ou, o que é ainda mais importante, aqui, isso me dá a opção de salvar esse grupo. Salvar na tela inicial, então ele é salvo na tela inicial. Ah, está bem aqui. Então, se eu fechar esses 2 aplicativos juntos, agora você pode tocar aqui, e ele sempre abre do jeito que eu salvei, o que é fantástico. Essa é uma ótima opção se você, por exemplo, quiser usar algo como o YouTube e um navegador. Porque talvez você queira ouvir música. E, obviamente, sem pagar, o YouTube não permite que você toque música em segundo plano, a menos que use o Revanced. Eu recomendo que você dê uma olhada, é um aplicativo fantástico que simplesmente melhora a experiência do YouTube, removendo anúncios e permitindo tocar em segundo plano e tudo mais. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se você achou isso muito útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.